Oi, tudo bem? Esse mês que passou, julho, o canal fez 1 aninho de idade, então eu vim aqui compartilhar 5 coisas que eu aprendi gravando vídeos pro YouTube no primeiro ano. Uma das primeiras coisas que eu aprendi essencial para ter um canal no YouTube e que eu não sabia fazer mesmo foi a gravar e editar vídeos. Eu nunca tive problema assim com gravação, com câmera, já até gravei algumas coisas antes, já gravei programa de TV, já fiz algumas coisas assim, então eu nunca tive problema em gravar, mas eu não sabia nada sobre edição, sobre como gravar, sobre pensar a ordem que o vídeo precisa ser feito e tal. E eu comecei, o primeiro vídeo meu marido fez ele inteiro pra mim, tanto gravou quanto editou. No segundo, ele também editou o vídeo inteiro, mas eu gravei sozinha, então eu comecei a entender, mas assim, a pensar aqui como eu deveria gravar, e aí eu fui fazendo, né, o terceiro, e fui, né, olha, preciso gravar isso, preciso pegar de tal posição, eu fui começando a ficar mais esperta e também comecei a editar bem pouquinho, enfim, depois chegou um dia que eu tava fazendo tudo, isso ainda acho que talvez nos primeiros 10 vídeos. E hoje, de lá pra cá, eu faço tudo sozinha. Eu sei que eu não tenho nenhuma gravação profissional e nenhuma edição profissional, também não sou uma profissional de vídeos, mas eu me viro, então é uma coisa que eu fico satisfeita porque realmente eu não sabia fazer nada antes. O segundo aprendizado é uma coisa assim bem pessoal, até bem íntima, foi que eu percebi que o meu português é bem ruim, vamos dizer assim, não ruim de horrível, etc e tal, mas eu sempre prestei atenção nas coisas que as pessoas falavam e na forma que as pessoas falavam e às vezes pensava, tinha assim uns pensamentos meio preconceituosos, tipo, ah, a pessoa fala errado, fala tal palavra errada, e muitas vezes eu corrigi pessoas íntimas minhas, não em público, mas tipo, chegava assim no cantinho e falava, ah, você podia usar essa palavra, ou tal palavra não fala assim, fala assado. Quem conviveu comigo, quem convive comigo muito de perto já viu eu fazendo isso, porque eu quero que façam isso comigo, entendeu? Tipo, se eu falo inglês errado, me corrijam, se eu falo português de uma forma errada ou confusa, me corrijam, porque eu gosto de aprender e de melhorar. Então eu fazia isso com as pessoas que estavam muito próximas a mim, que eu tinha intimidade ou liberdade. Só que quando eu comecei a me assistir, eu falei, caramba, como eu falo errado, como eu como S, mato os plurais, falo palavras tipo errado, sabe? Isso sai assim, automático. Então isso foi legal pra mim perceber que todo mundo erra, que a língua ela é viva, ela tá sempre em mutação e que ninguém precisa falar um português perfeito, lírico e tal, e etc. Então foi legal para eu quebrar um pouco desse preconceito que eu assumo que eu tinha, e isso gerou uma transformação muito legal em mim, porque nesse mesmo período que eu comecei a perceber essas coisas, eu me deparei com 2 textos que assim, tipo, foram, sei lá, de grande aprendizado, de grande mudança de pensamento pra mim. Quem quiser ler eu posso deixar os links aqui embaixo. E foi muito legal, assim, até mesmo pra ser um pouco mais, como é que eu posso falar? Um pouco mais flexível com as outras pessoas, sabe? Tipo, não tem necessidade de ninguém falar um português perfeito, lindo, etc. Até porque a coisa mais importante é que a gente se comunique de uma forma clara e bacana, sabe? Então foi muito legal eu perceber isso em mim e melhorar a minha relação com as outras pessoas mesmo. Então isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. O terceiro aprendizado que eu tive aqui no YouTube é uma coisa meio clichê, isso todo mundo fala em qualquer lugar, é um assunto meio repetitivo, mas foi o poder da palavra. Às vezes, muitas vezes eu pensava, ah, que trabalheira gravar vídeo, editar essas coisas, eu vou largar isso de mão. Quantas vezes eu pensei isso, e às vezes eu recebia mensagens, eu lia aqui, né, tipo, das pessoas me agradecendo, dizendo que estavam aprendendo, que aqui no canal conseguiam de fato aprender e tal. E eu falava, nossa, né, é bacana porque é útil pra alguém. Se for útil pra uma pessoa já foi válido. Então eu ficava, nossa, como essas coisas motivam. E ao mesmo tempo ao contrário. Eu já recebi aqui, não sei se eu posso chamar de críticas, porque eu acho que as críticas, nem todo mundo sabe fazer crítica, primeira coisa. Segundo, que tem muita coisa que não é crítica, é frase, palavra desmotivadora. E às vezes eu recebo alguma coisa assim de alguém que ou não gostou da peça que eu fiz, ou do tecido que eu usei, ou sei lá, da minha cara, não gostou de alguma coisa, e escreve de uma forma tão rude que isso, tipo, nossa, machuca, sabe? Então eu nunca tive, não que eu nunca tive, mas por muito tempo eu não recebi palavras duras,
por conta do meu trabalho, e eu cheguei a receber isso aqui no YouTube e eu falei, nossa, isso derruba. E eu comecei a pensar da forma que eu ajo com o outro também, será que às vezes eu tô escrevendo uma coisa que é rude e desnecessária? Então eu fico pensando, poxa, eu não quero ser essa pessoa, sabe? Eu acho que é uma coisa que todo mundo pode pensar, se o que a gente tá dizendo pro outro é realmente útil, vai fazer diferença ou só vai desmotivar a pessoa, sabe? Então realmente o poder da palavra aqui pra mim ficou muito forte, esse aprendizado. O quarto aprendizado é uma coisa também muito pessoal, que eu não gosto, mas eu precisei lidar com isso aqui no YouTube, foi ter descoberto em mim o perfeccionismo desnecessário, assim. Tipo, eu nunca me cobrei ser perfeccionista. Eu nunca fui aquela pessoa que fala, ah, sou perfeccionista, pra mim tem que ficar desse jeito. Eu não sou essa pessoa. Eu gosto sim de fazer bem feito, mas eu me permito errar, me permito aprender. Eu acho que isso é importante em todo o processo de qualquer coisa, de aprendizado, de uma língua, de um artesanato, de uma cozinha, enfim. O que for que a gente estiver aprendendo, o erro faz parte do processo. Então, eu sou essa pessoa que pensa dessa maneira e já falei isso aqui várias vezes. Mas quando eu percebi que eu já havia jogado, sei lá, mais de 5 vídeos no lixo porque eles não estavam ou com a luz boa, ou com o som bom, ou porque eu falei alguma coisa de forma confusa, eu falei, cara, isso não é legal, sabe? E as pessoas que estão mais próximas, assim, das coisas que eu faço, que me seguem no Snapchat, me vêm comentando sobre isso, porque às vezes o vídeo tá completo, tá pronto, tô terminando de editar e eu falo, ah, mas isso tá tão ruim. E no fim não tá tão ruim, sabe? Então eu comecei a perceber isso, assim, é meio recente, né, de uns 6 meses pra cá, que eu fico procurando o perfeccionismo que na verdade não faz necessidade, sabe? Inclusive dia desses eu tava aqui ouvindo um vídeo de uma menina contando como foi fazer uma prova de uma língua, eu não lembro qual prova que era, mas essas provas que você faz pra tirar a certificação de que você aprendeu aquela língua, sabe? Eu tava ouvindo ela contar e quando eu olhei pro vídeo, eu tava, né, costurando e ouvindo o vídeo. Quando eu olhei pro vídeo, o vídeo não tinha nenhum foco, nenhum, zero, tava tudo borrado, mas ela tava falando e eu olhei assim pra tela e prestei atenção e falei, nossa, não tem foco, mas eu pensei, ah, ok, não tem problema, eu só quero, né, saber o que ela tá falando. E aí chegou um momento que ela falou, gente, eu tava editando o vídeo, eu vi que ficou sem foco, mas eu vou postar assim mesmo. E na hora eu pensei, eu não teria postado. E é uma bobagem, porque o mais importante dali, que era a informação, fez a sua função, porque eu aprendi com aquela, eu alcancei o que eu queria alcançar quando eu dei um play no vídeo, né, que era saber a experiência dela fazendo aquele tipo de prova. Então eu depois fiquei pensando, por que eu apago os vídeos, sabe? Não é porque ele não tá tão bom quanto eu acho que ele esteja, ele não vai ser útil pra outra pessoa. Então isso é uma coisa que eu tô tentando trabalhar, até pra ser assim, mais fácil até pra mim, sabe? De relaxar e postar mesmo quando eu acho que ele não está tão bom assim. E a quinta e última coisa que eu aprendi aqui no YouTube é o quanto é legal a troca com pessoas que a gente às vezes nem conhece. Claro que tem um monte de gente que tá aqui no canal comentando, que me escreve no Facebook ou no e-mail, que é tão comum, assim, é tão recorrente que eu já até conheço a carinha, a forma de escrever e tal. Mas ao mesmo tempo eu fico assim surpresa o quanto o YouTube consegue alcançar pessoas de vários lugares diferentes, porque eu recebo e-mails de meninas da Angola, de lugares da África, de Portugal, ou pessoas que são brasileiras e estão em outros países. Que eu jamais alcançaria quando eu estava dentro do meu trabalho, fazendo as minhas coisas, sabe? Então eu fico muito surpresa e é muito legal essa troca, porque, cara, é muito bacana isso, né? É muito louco as coisas que a tecnologia nos permitem. E eu fico assim, surpresa, porque quando alguém me escreve e fala, ah, eu moro na Turquia, eu já falo, nossa, Turquia, como é que deve ser a Turquia? O que eles comem na Turquia? Qual o cheiro da Turquia? Então eu fico enlouquecida às vezes, eu troco alguns e-mails. Eu tava recebendo esses dias um e-mail de uma moça de Portugal e pensando nas paisagens de Portugal, como deve ser legal e tal, e dá vontade de ir. Eu penso, ah, quem são os cantores de Portugal? Então acaba assim ampliando um leque de opções, de imaginações, de coisas interessantes que realmente o YouTube me proporcionou imaginá-las. Quem sabe um dia eu vivo essas experiências de conhecer esses lugares. Então assim, eu sou extremamente grata por... Eu sei que o canal é pequeno, que tem pouca gente aqui, eu sei, eu tenho noção disso, mas eu sou muito grata por esse intercâmbio, sabe, de conversa com as pessoas, das mensagens que elas me escrevem, ou quando as meninas me escrevem dizendo, ah, eu moro no Nordeste, é um calor mesmo, ou ah, eu moro no Sul, aqui faz frio. É muito legal, assim, eu sou muito grata ao feedback que eu tenho de vocês, porque eu aprendo muito e eu acabo recebendo, assim, informações muito bacanas de vários lugares do mundo, isso é ó...
Mas é isso. Essas foram as 5 principais coisas que eu aprendi aqui no YouTube. Eu sei que tem muito pra melhorar, eu queria realmente produzir mais, mas eu não consigo. Eu acabo gastando muito tempo editando os vídeos, principalmente quando é tutorial, assim, fica muito demorado, bota imagem, bota vídeo, grava de um jeito, grava de outro, então eu infelizmente não consigo produzir mais do que eu produzo, até porque eu trabalho, eu faço outras coisas, mas eu adoro estar aqui e eu espero que vocês também estejam bem e satisfeitas com as coisas que eu faço. E como eu sempre falo, quem tiver sugestões deixa aqui embaixo nos comentários, quem tiver dúvidas deixa aqui que eu respondo. E é isso. Volto em breve com mais um vídeo, provavelmente falando mais algumas coisas de costura, tá bom? Até mais, tchau!